Olá, hoje nós vamos rever os principais conceitos da disciplina de Psicologia da Educação. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês, para que a gente possa, então, rever esses principais conceitos. Vamos lá. Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Nós vamos iniciar entendendo o significado da palavra psicologia. Psicologia é uma palavra que tem raiz grega, cujo sentido seria o estudo da alma, uma vez que psique significa alma e logos, razão. Então, estudando a palavra psicologia, de origem grega, nós teríamos, então, o estudo da alma. O objetivo principal da psicologia é explicar como o ser humano pode conhecer e interpretar a si mesmo e as suas relações com os outros, com a natureza, com a sua realidade social, a sua realidade econômica, política. Então, o principal objetivo da psicologia é essa interpretação de si mesmo, do homem, do ser humano, né? As raízes da psicologia moderna, as raízes filosóficas, buscam explicar a origem da inteligência, se essa inteligência é inata, isto é, se ela nasce com os homens ou ela é desenvolvida, e se ela é desenvolvida através do racionalismo, que é a razão, ou do empirismo, através das experiências. O Immanuel Kant, vai dizer que todos nós, seres humanos, somos dotados de uma estrutura racional que é idêntica, que é universal, e o que nos difere são as experiências que vamos ter ao longo da nossa vida. As raízes fisiológicas dizem respeito às questões orgânicas. Então, seja do estruturalismo, que visa estudar a estrutura dos fenômenos mentais, as sensações, os sentimentos, as imagens, do funcionalismo, que visa estudar o funcionamento mental, e aí tem o estudo do eu, né? E esse eu é composto em material, espiritual e social. Então, esse eu, né, o ser humano constituído dessas três facetas, o material, que é a constituição orgânica, espiritual, que ou alguns chamam de alma, enfim, e o social. O associacionismo, que seria a associação de ideias, das mais simples para as mais complexas. No século XIX, a psicologia dá um grande passo com a evolução, o desenvolvimento das ciências, e aqui nós localizamos um grande salto da psicologia experimental, que se caracteriza pela investigação, pela pesquisa científica do comportamento, então, humano, do homem, para entendimento do homem. Os dois grandes focos da psicologia, quais são? O comportamento humano, que é diverso, que varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa vive num ambiente, tem as suas relações que interferem no seu comportamento, então por isso o comportamento das pessoas é diferenciado, e os processos mentais. Já a psicologia da educação tem como foco entender como é que se dá o processo de ensino e aprendizagem. Na psicologia educacional são adotadas as teorias e construção da inteligência, que fornecem matéria para as didáticas e metodologias desenvolvidas pelo educador. Então, por isso é fundamental que o professor entenda a psicologia educacional, isto é, como é que se dão os processos de ensino e aprendizagem, para que ele possa desenvolver a sua didática e as suas metodologias com a melhor forma para que o aluno aprenda, que esteja de acordo com a forma com a qual o aluno aprende. A psicologia sociohistórica, como o próprio nome diz, né, tem uma preocupação com o social e a história de cada indivíduo, de como esse indivíduo é influenciado pela sua realidade social, e como ele influencia a sua realidade social. Essa psicologia utiliza as bases do materialismo histórico dialético, que tem esse foco, né, na sociedade na qual esse indivíduo está inserido. Então, esse é o olhar da psicologia sociohistórica. A psicologia da educação tem a sua origem racional na argumentação de que a educação e o ensino
podem melhorar sensivelmente como consequência da utilização correta dos conhecimentos psicológicos. É o que eu falava agora há pouco. Conhecendo como é que um aluno aprende, né, que é o foco da psicologia da educação, quais são as melhores formas de ensinar de acordo com a forma com que o aluno aprende, a, a, a educação pode melhorar muito mais, né? Pode ser muito mais eficiente. Por isso, de novo, é muito importante que os professores conheçam as formas com as quais acontecem os processos de ensino e aprendizagem. Uma pessoa, do ponto de vista da psicologia da educação, o seu desenvolvimento se dá a partir da sua bagagem biológica, que está inscrita no seu código genético, isto é, da sua formação genética e biológica, e pela sua bagagem cultural, que é aquela que é mediada pelos sujeitos com os quais ela convive, o ambiente na qual ela convive, sobre o que conversamos muito, né, lá nas nossas aulas, do quanto o ambiente, as relações com as quais a criança, principalmente, está envolvida, inserida, determinam muito do seu desenvolvimento, determinam muito até do seu comportamento. Nós vimos que nós temos 3 tipos de educação. A educação não acontece somente no contexto da escola. A escola é, sim, um desses 3 universos da educação, é a educação formal, porque ela tem regulamentos, ela tem leis que a regula, ela tem toda uma lista de conteúdos, de burocracia, de documentos, por isso ela é educação formal, né? A educação informal é aquela que a gente pode dizer quando a criança, ou o indivíduo, ou o sujeito aprende na família, na igreja, num grupo de amigos, uma vez que a educação acontece na vida, e a educação não formal é aquela que a gente pode dizer que ela complementa a educação formal. Ela tem aqui a necessidade de um educador social, que pode dar, por exemplo, uma aula de reforço para um aluno no contraturno. Então, ela não é uma educação regulamentada, ela não é uma educação formal, mas a gente pode dizer que ela é uma educação complementar à escola e à educação formal. Os conhecimentos da psicologia chegam até a instituição escolar por meio de diagnósticos, instrumentos e laudos excludentes de controle, psicologizando e patologizando as queixas escolares. Bom, nós vimos aqui que a entrada da psicologia, né? Porque nós vimos um pouquinho de psicologia, nós vimos um pouquinho de educação, do conceito dos dois, e a partir de então a gente vai ver como é que esses 2 caminhos aí se encontraram, né? Da psicologia e da educação. E nós vimos que, historicamente, esse caminho se deu quando a escola buscou né, entender aí um olhar sobre a criança que não aprende e numa lógica muito excludente lá no início dessa relação, né, psicologia e educação. Aquela questão dos laudos, olha, rotulando as crianças, né, e determinista, quer dizer, ó, essa criança não vai aprender, essa criança tem um problema determinado que ela não vai aprender. Isso lá nesse início aí da entrada da psicologia na escola. Mas como nós vimos, essa lógica aos poucos foi sendo superada e a criança foi sendo vista como um ser global, que não precisava desse rótulo, mas precisava ser compreendida. O erro da criança, né, não foi mais visto a criança que erra como uma criança doente, do viés patológico, determinado de que ela não iria mais aprender, mas esse erro foi sendo utilizado para entender essa criança e, mais uma vez, entendê-la como um todo, como um ser global, e essa relação da psicologia com a educação foi se aprimorando e perdendo, então, esse caráter aí patologizante, né, de achar doenças e problemas nas crianças que não aprendiam, como foi lá no início dessa relação. Bom, a psicologia educacional, então, quer entender, quer explicar como se dão os processos educativos, né, como é que ocorrem esses processos educativos, e a psicologia escolar olha diretamente para a escola e as suas relações, as relações que acontecem na escola. A gente vai falar um pouquinho de relembrar, na verdade, alguns pensadores aí que vimos durante a aula, e a gente vai começar falando do Skinner.
O Skinner, ele era um behaviorista. Os behavioristas acreditavam que não se podia explicar e observar a mente. Você podia explicar um indivíduo através do seu comportamento. Por isso, essa linha se chama behaviorista, uma vez que behavior, uma palavra de origem inglesa, que significa comportamento. Então, para o Skinner e para os behavioristas, a mente não é observável, mas o comportamento sim. Outros expoentes aí anteriores a Skinner, Watson e Pavlov, do behaviorismo. O behaviorismo tem raízes no positivismo, que aceita somente conhecimento científico como único e verdadeiro. O comportamento, segundo os behavioristas, tem 3 raízes. As filogenéticas, que dizem respeito à espécie, isto é, eu tenho comportamentos que são explicados porque eu sou da espécie humana. Qualquer pessoa da espécie humana tem esse tipo de comportamento. As raízes ontogenéticas, que dizem respeito, aí sim, a um comportamento meu, de cada indivíduo. E as raízes culturais para o comportamento, isto é, aquelas originadas no meio do qual essa pessoa está inserida, e isso explicaria alguns comportamentos. O behaviorismo estudou o condicionamento humano, que são respostas a estímulos, e esse condicionamento pode ser um condicionamento respondente, que é o condicionamento involuntário, reações emocionais. Nós vimos o experimento do cão, então o Pavlov, que fez o experimento do cão, né? Ele tocava uma campainha toda vez que servia lá uma carne, né, para o cão. E uma vez que ele tirava o alimento, mas ele tocava a campainha, o cão salivava, porque ele tinha um condicionamento respondente, era um condicionamento involuntário, eram reações já emocionais, praticamente reflexos, né, sem qualquer tipo de pensamento. Já o operante já é um comportamento voluntário, que né, é utilizado para a resolução de problemas. Nós vimos o experimento da gaiola. Quando um animal, né, um pássaro era colocado na gaiola, ele tinha um determinado comportamento para resolver aquela situação de estar preso. Então, se ele obtivesse sucesso naquela sua ação, todas as vezes que ele fosse aprisionado numa gaiola, ele provavelmente teria de novo a repetição desse comportamento, porque ele obteve sucesso. No condicionamento operante, nós temos o que os behavioristas chamam de tríplice contingência, que é o antecedente, a situação que antecede, a resposta e a consequência. Nós vimos o exemplo do semáforo. Se eu tenho um antecedente, que é um semáforo verde, e a resposta é acelerar, né? Sair lá acelerado, posso ter uma consequência, mas se eu sair com cuidado, eu vou ter uma outra consequência. Ou mesma coisa no vermelho, se o antecedente for um sinal vermelho, se eu resolver a minha resposta for ultrapassar esse farol vermelho, eu vou ter algumas consequências. Se eu resolver parar, eu vou ter outras consequências, né? Então, a tríplice contingência seria o antecedente, que é a situação como se propõe, a resposta de cada indivíduo àquela situação e, consequentemente, alguma coisa que seja originada de acordo com a resposta dada. Para os behavioristas, né? Então, eles estudam também a questão da punição, que é muito utilizada, né, pelos pais, pelas escolas, que é um castigo após um comportamento dito inadequado. Os behavioristas acreditam que a punição não é uma boa ideia para né, para educar, mas eles acreditam no reforço. Em substituição à punição, os behavioristas acreditam que o adequado é o reforço, né? Então, reforço significa recompensar alguém por apresentar um comportamento desejado e esperado. Então, esse reforço pode ser positivo, que é quando você apresenta uma consequência agradável, quando, vamos falar aqui de criança, né? Seja na escola, seja em casa, quando o pai ou o professor apresenta uma consequência agradável para a criança porque ela apresentou um comportamento adequado,
ou um reforço negativo, quando se retira a consequência desagradável de um comportamento. A extinção do comportamento para os behavioristas é eliminar o comportamento com a remoção da consequência desagradável, né? Então, os behavioristas eles vão falar muito dessa questão do quanto o reforço é importante, trazendo isso para a escola. A linha behaviorista acredita muito nessa questão do reforço para a educação. A gente vai falar daí do Piaget. O Piaget ele estudou os princípios genéticos, né, que a gente chama de epistemologia genética. Os seus estudos foram base para a corrente construtivista, corrente que acredita que o aluno constrói conhecimento, que ele não tem a função apenas de memorizar os conhecimentos passados pela professora, mas ele tem um papel central no processo de ensino-aprendizagem, porque é ele quem constrói o conhecimento. O professor é um colaborador nessa construção do conhecimento do aluno. O Piaget falou muito do egocentrismo, do quanto a criança pequena ela tem essa fase do egocentrismo, que ela, na verdade, pensa-se, né? Acha que ela é o centro do universo, que ela só se enxerga, né? E é uma fase que a criança precisa ultrapassar para se desenvolver. Então, o egocentrismo é um conceito muito importante aí nas teorias de Piaget. Piaget diz, né? Como é que a gente se desenvolve, como é que a gente aprende? A gente aprende através dos esquemas. Esses esquemas é uma resposta aí do nosso organismo para se adaptar e organizar intelectualmente. E aí os esquemas a gente tem a primeira parte, que é a assimilação, que é a incorporação de conhecimentos a esquemas já existentes. Então, é a incorporação de novos conhecimentos àquilo que a gente já sabe. E a acomodação é quando a gente modifica o esquema, porque cada vez que a gente vai recebendo, então, novos conhecimentos nos esquemas já existentes, a gente vai modificando esses nossos esquemas, o que o Piaget vai chamar de acomodação. Para o Piaget, todo ser humano passa por 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro ocorre do 0 aos 2 anos e é o sensório motor. Ele é marcado pelos reflexos, percepção, desenvolvimento da percepção e movimentos. Então, os reflexos, né? O bebê faz alguns movimentos sem muito pensar sobre eles, né? Mas age mais por reflexo. O pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, então a gente tem o desenvolvimento da linguagem, a criança, né, começa a falar e se comunicar melhor. Os símbolos, que é a questão do faz de conta, que a criança tem muito a questão de brincar, de casinha, brincar com as profissões, enfim, do faz de conta. E é a fase dos porquês, porque a criança quer uma explicação para todos os fenômenos, para tudo que acontece, então é aquela criança que sempre vai perguntar por que chove, né? Por que isso acontece, por que as pessoas morrem, enfim. É nessa fase na pré-operacional. A operacional concreta, dos 7, então, aos 11 anos, marcada pela lógica e pela abstração, que a criança já é maior, ela já começa a conseguir abstrair as ideias, isto é, manter as ideias somente no campo do pensamento, sem precisar ter aquele toque concreto das coisas ali, né? E o final operacional formal, que é a partir dos 12 anos, que esses conceitos abstratos vão se desenvolvendo cada vez mais, a criança desenvolve o raciocínio lógico, dedutivo e as hipóteses. O construtivismo, do qual as ideias de Piaget são base, baliza-se em 3 pressupostos. Então, o aluno é o centro, porque ele é o responsável pela sua aprendizagem, e não o professor será um colaborador dessa aprendizagem. No ambiente escolar, o conhecimento que já foi elaborado vai ser reconstruído pelo aluno. O professor tem um papel de orientador nesse processo de reconstrução. Nós vamos falar de Vygotsky. O Vygotsky é da linha da psicologia sócio-histórico, né? Social, histórico. O Vygotsky vai falar muito da importância das relações sociais para o aprendizado de cada pessoa, e por isso
Se o Piaget é a base para o construtivismo, o Vygotsky é a base para o socioconstrutivismo, porque é uma incorporação do social à teoria construtivista. O Vygotsky também acredita que o aluno é quem constrói o conhecimento, mas ele acredita que constrói através das relações sociais. Então, socioconstrutivismo ou o socio-interacionismo, interacionismo por conta das interações. Então, qual que é a diferença básica desses dois aqui, ó? O Piaget, vocês viram lá, ele tem os estágios, então ele acredita que o desenvolvimento depende muito de questões internas, questões biológicas, que o Vygotsky acredita. Ele não acredita que as relações são muito importantes para o desenvolvimento, então ele acredita que as questões externas, de fora do indivíduo, são muito importantes para o desenvolvimento. Para o Vygotsky, então, a mediação que é feita através da linguagem, nas interações, é aquilo que vai fazer o aluno se desenvolver. Para o Vygotsky, o professor é um mediador, então, entre o aluno e o conhecimento. Vygotsky tem uma tese muito importante, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é aquela zona que fica ali entre a zona de desenvolvimento real, né, e a zona de desenvolvimento potencial, aliás, que é aquilo que o aluno faz com ajuda, para a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que o aluno já consegue fazer sozinho, e no meio dessas duas está a zona de desenvolvimento proximal, que é onde se dá a importância da mediação do professor para que o aluno consiga se desenvolver. Então, aqui nos Vygotsky vai falar mais uma vez essa questão da mediação, do quanto é importante a mediação do professor nessa zona de desenvolvimento proximal do aluno, para que ele chegue na zona de desenvolvimento real, isto é, aquilo que ele consiga fazer sozinho, né? Aquilo que ele consiga executar sozinho. O Ausubel, né, um outro pensador, é o Ausubel. Ele vai falar da aprendizagem significativa, sua teoria vai de encontro às ideias anteriores do Piaget e do Vygotsky. Para o Ausubel, para fazer sentido interagir, né, o conhecimento precisa fazer sentido para o aluno, então a escola precisa se preocupar, por isso que ele chama de aprendizagem significativa, com que o aluno entenda e veja sentido naquilo que ele está aprendendo. E para isso tem a questão dos conhecimentos prévios, então ele vai falar muito desse levantamento dos conhecimentos prévios, então o professor, toda vez que for começar uma aula, poder entender o que o seu aluno já sabe sobre aquilo que ele vai ensinar, né? Então, para ter o potencial revelador de cada aluno e manter o aluno disposto a aprender. O professor, então, ele deve ancorar os novos conhecimentos, isto é, aquilo que ele vai ensinar, com esses conhecimentos que o aluno já trouxe, e aí ele vai chamar, né, de duas fases aqui, os organizadores prévios, que é essa ponte entre o que o aluno já sabe, o que ele precisa aprender. Bom, ele já sabe somar, agora ele tem que saber multiplicar. Então, o professor faz esses organizadores prévios, e o que ele chama de subsunsores, que esses subsunsores ocorrem quando existe a interação, quando essa ideia do professor de fazer essa relação, do que o que o aluno já sabe, o que ele precisa aprender. Quando isso ocorre, né, quando ocorre essa interação, ele vai chamar de subsunsores. O professor, segundo Ausubel, para manter essa aprendizagem significativa, tem que manter um ambiente motivador, né? O conteúdo deve fazer sentido, tem que ser significado social e cultural para o aluno. Se a aprendizagem é significativa, a avaliação também deve ser diferente, é uma avaliação mais reflexiva, uma avaliação mais crítica, né? Falemos de Carl Rogers. O Carl Rogers tem uma abordagem humanista da educação. Se é humanista, o humano, né, centrado na pessoa, no humano, no caso, o aluno. A aprendizagem para o Carl Rogers também tem que ser mais significativa para o aluno tem que ser ativo, ele tem que
agir, aí, estar sempre ativo para aprender, o professor é o facilitador da aprendizagem. Então, não se concebe aqui, na visão do Carl Rogers, aquela educação que o aluno fica sentado apenas ouvindo, decorando conceitos. O aluno deve ser alguém ativo no processo. O professor, para o Carl Rogers, ele tem que ter, quais são as características que ele tem que ter? A congruência, que é a autenticidade, a compreensão empática, que é entender o outro nas suas características, a aceitação incondicional, né, que é a aceitação do aluno sem o julgamento, e, vamos dar para cá, o Carl Rogers também vai falar da não diretividade. O que é essa não diretividade? O professor busca não interferir na cognição e efetividade do aluno. O sujeito é capaz de controlar o seu desenvolvimento. Assim como Piaget, como Vygotsky, quem é o modulador do seu desenvolvimento, né, é o aluno. Então, a não diretividade aqui é uma não interferência do professor nesse desenvolvimento do aluno. Vallon. O Vallon, ele vai falar do desenvolvimento humano, é composto por fatores biológicos e sociais, isto é, alguns fatores são determinantes da forma, da característica biológica nossa, de cada indivíduo, e dos fatores sociais, isto é, das relações sociais e do ambiente em que vivemos. A cognição, na teoria de Vallon, é a aquisição e manutenção do conhecimento. A afetividade, um outro ponto da sua teoria, refere-se às emoções, aos sentimentos. A motricidade, também um fator importante, refere-se ao deslocamento do corpo, à postura. Então, para o Vallon, esses 3 pontos são importantes, a cognição, a afetividade e a motricidade. Para o Vallon, assim como o Piaget, o desenvolvimento ele é validado por estágios, porém, para Vallon, são 5 esses estágios. O primeiro é o impulsivo emocional, dos 0 anos até, 0 anos até 1 ano, movimentos desordenados, sensibilidade corporal, uma vez que nós estamos falando de crianças muito pequenas. O sensório motor, de 1 a 3 anos, quando a criança começa a conhecer a fala, o mundo, aliás, começa a andar, a falar. O personalismo, dos 3 aos 6, quando ele se descobre diferente dos outros, quando ele começa a perceber a diferença entre ele e as outras pessoas. Deixa eu tirar daqui. Aqui foi para o outro, né? Então, primeiro aqui, dos 6 aos 11 anos, que a criança começa a conseguir aí fazer agrupamentos, classificações, categorizações, e a puberdade e adolescência, que é dos 11 anos em diante, envolvidas as questões de identidade, autonomia, autoafirmação e questionamentos. Bom, psicologia evolutiva ou evolucionista concentra-se na ideia de que todos os seres humanos nascem iguais biologicamente e vão se diferenciando ao longo da vida de acordo com a cultura na qual estão inseridos. Então, todos os seres humanos nascem iguais, segundo a psicologia evolucionista, mas o que difere mesmo essas pessoas são as experiências que elas vão tendo ao longo da vida. A psicologia do desenvolvimento tem um conceito diferente desse. Busca explicar o desenvolvimento humano a partir do repertório biológico, né? Isto é, da constituição biológica. A psicologia do desenvolvimento parte de um pressuposto que o sujeito se constitui igualmente por meio de influências genéticas e ambientais. Então, se a psicologia evolucionista dá muito espaço, muita importância para as experiências que as pessoas vão tendo, para a psicologia do desenvolvimento é 50%, 50%. Então, metade do desenvolvimento da pessoa se dá a partir do seu contexto biológico, de acordo com como ela nasceu e foi constituída, e os outros 50% se dá através das suas experiências, não sendo um mais importante do que o outro. Então, nós vamos ver 4 princípios do desenvolvimento. O primeiro, que o desenvolvimento é vitalício, isto é, nós vimos que antigamente os estudiosos acreditavam que as pessoas se desenvolviam apenas na infância.
desenvolviam na infância e pronto, não se desenvolviam mais. Hoje sabe-se que o desenvolvimento é vitalício, isto é, ele ocorre por toda a vida, por todo sempre a pessoa está se desenvolvendo. O desenvolvimento humano vai depender da história e do contexto, isto é, o seu histórico social, o meio, as pessoas com quem o sujeito convive determinam o seu desenvolvimento. O desenvolvimento é multidimensional, isto é, tem muitas dimensões, e multidirecional, ele se dá em várias direções, ele não é estável e linear, quer dizer, ele não se dá numa linha correta, né, a pessoa está sempre se desenvolvendo, pode ser que isso acontece muito com as crianças, por exemplo, elas regridem, mas depois elas se desenvolvem mais, então, né, ele não é linear, ele tem muitas direções, ele tem muitas dimensões, não existe esse equilíbrio no desenvolvimento, pode ser que haja progresso e regressão, por exemplo. O desenvolvimento é plástico e flexível, né? Então, é a capacidade de modificar o desempenho. Então, a gente para essa primeira parte aqui, e aí depois a gente vai ver um pouquinho das fases do desenvolvimento por idade, tá bom? Essa primeira fase